vamos continuando a fazer este caminho no nosso podcast Vamos, neste já 51º episódio. Cá estamos com o Padre Nuno e com o Padre Mendes, mais uma semana em que vamos então caminhando a fazer este nosso percurso. Como é que estamos, Padre Nuno? Estamos bem, estamos quase a chegar ao verão de São Martinho, esperemos nós. Nestes dias, e graças a Deus, temos sido abençoados com água e com água em abundância e pronto. E como dizem assim algumas pessoas, agora assim com a chegada do inverno ou desta mudança de tempo, também tem sido marcada por algumas partidas deste mundo. Aliás, o mês de novembro é conhecido pelo mês das almas. E Sim. Por isso, se calhar, deve haver, deixem passar esta expressão, deve haver um desconto lá no céu, assim como existe lá as Black Fridays da vida, também se calhar existe assim uns descontos para entrar no céu, porque tanta gente nos tem deixado nestes últimos dias, e por isso, olha, eu hoje, para quem está a ver no YouTube, estou assim nestes preparos, às vezes acontece assim em dias mais especiais, e pronto, e vim de um funeral e estou a ir a caminho de outro, também, por isso tem sido isto. Sim, como dizem, a queda da folha também é a altura em que no fundo as pessoas partem, tem essa correlação de mudança de estação e tudo mais. Mas de facto tivemos assim alguns funerais, ou alguns, como quem diz, assim, bastantes, né, nesta última semana. Em particular tivemos o Dom Daniel, né, o nosso bispo auxiliar aqui de Lisboa, que partiu e já foi também então o funeral, agora quando estamos a gravar este podcast. E que o Dom Daniel teve também uma relação especial com o Padre Nuno e com o seu caminho de padre também, até cá chegar. Sim, eu acho que no último episódio nós falámos um bocadinho sobre isso, também era sobre o seminário, por isso o Dom Daniel, na altura padre, foi meu formador de seminário, e eu como padre de seminário, e depois também já no final, na paróquia, uma das paróquias onde eu fiz pastoral, assim também no caminho de preparação para o sacerdócio, e depois como pároco, ou como padre de paróquia, eu fui o coadjutor dele também em Algés, antes de vir aqui para Cascais, por isso nós os dois estivemos juntos assim em 3 anos, foi um ano de cada coisa, não é? Um ano ele padre de seminário, um ano ele padre de paróquia e eu diácono, um ano ele prior e eu coadjutor, mas esteve nesses momentos-chave também da minha caminhada também de sacerdote, e por isso nós falámos um bocadinho sobre isso lá no último episódio. Nós já sabíamos que ele estava doente, que ele estava nos cuidados paliativos, por isso estaria nessa última etapa aqui sobre a Terra, mas a hora a gente desconhece sempre, não é? Sim. Foi logo no fim de semana, e tivemos o funeral na Sé de Lisboa, no sábado passado, no sábado dia 4 de novembro. Ainda para mais o dia 4? Não. 5 de novembro. 5. Ele morreu no dia 4. Dia 4 era o dia do nosso padroeiro de curso do seminário, por isso também era um dia também engraçado, que nos liga a estas nossas raízes. São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu, sim. O funeral foi no dia 5, na Catedral, e tu também estavas lá, e por isso sabes... não estavas lá. Estive na vigília, portanto houve 2 partes. Nós tivemos uma primeiro logo no dia em que o Dom Daniel morreu, houve uma vigília na Sé, à noite, que se não me engano começou às 9h30, fomos os dois, não é? Fomos os dois já à vigília, e estes momentos têm sempre este agridoce, não é? Que de facto estamos tristes, não é? De um bom homem que parte, e quer dizer, todas as pessoas que conheceram, mais perto ou mais longe, também sentem essa perda, mas por outro lado também se vê a beleza que é, no fundo, rezar e estar em conjunto. Eu estava a pensar, eu já não estava assim nestes momentos, assim à volta do bispo e a rezar por alguém próximo, desde a Páscoa, não é? Portanto, no fundo, isto aqui passa rapidamente o tempo. Sim, e o facto dele ter sofrido uma doença daquelas que nós chamamos de doença prolongada, de uma doença que não augura nada de bom, permitiu-lhe preparar-se, não é? De uma forma muito, muito concreta para estes momentos, por isso foi muito impressionante. Tu não estavas lá, e se calhar, não sei se viste na transmissão, depois se calhar nós pomos aqui o link, não sei se esse link continua ou não, mas o Patriarcado de Lisboa transmitiu a cerimónia, e foi muito impressionante, tanto da parte do Sr. Patriarca, que presidiu, como depois também da parte da família, que dirigiu umas palavras finais. Uma das irmãs do Padre Daniel, o Dom Daniel, é religiosa das servas de Nossa Senhora de Fátima, por isso também falou em nome da família, e tanto um como o outro
quiseram citar alguns dos textos, assim, se quisermos, o testamento espiritual do Dom Daniel, a forma como foi agradecendo, quando foi pondo a vida em ordem, agradecendo a Deus todos os seus bens, todos os seus dons, e de uma maneira também muito, muito impressionante. Às vezes nós até podemos dizer, mas ouvir de quem vive aquelas palavras é muito, ou seja, não deixa ninguém indiferente. Ouvir dizer, escrito pelo Dom Daniel, e quem o conhece e quem lê os textos dele percebe mesmo, você está a ouvir o tom de voz quando alguém está a ler aquele texto, dizer que quando recebeu a notícia da sua doença, e ele também era bispo há pouco tempo, por isso ele diz que durante algum tempo sentiu esse impacto, pôr as coisas em questão, em perspectiva, mas para quê? O que é que está a acontecer? E eu sou bispo, como é que isto funciona? Depois ele a dizer que olhou para a doença e viu que era isso também que Deus lhe pedia. Por isso o seu ministério, o seu episcopado, a doença, o cancro, não foi um castigo, não foi um impedimento, não foi uma barreira, mas foi a sua forma também de servir e dar-se à igreja. Ele diz isto de uma forma muito mais bonita, mas o tom era esse, e ficámos todos a engolir em seco. E o próprio Senhor Patriarca, ao ler palavras como estas, também se emocionou e ficou perturbado, mesmo a fazer a homilia. De repente teve que fazer silêncio e percebeu que ele estava muito comovido, e por isso foi uma celebração em que o Dom Daniel estava muito presente. Ou seja, foi ele também, foi o Espírito de Deus, mas ele já em Deus, a guiar-nos naquela oração. E foi engraçado, começou bem. Nós estávamos, os padres, os diáconos, os seminaristas, os acólitos, estávamos lá no deambulatório, que é a nossa sacristia, que aquilo tem menos espaço, e pronto, e como o Padre Mendo estava a contar agora, estávamos a meter a conversa em dia, né? É bom estarmos juntos, normalmente não estamos juntos, normalmente não conversamos e não nos animamos, né? Não nos confirmamos neste trabalho pastoral, que é o mesmo, e pronto, e somos muitos, e mesmo falando baixinho, o eco normal do deambulatório, estava um bocadinho de barulho, mas nada de especial, só estávamos na Sé, por isso. Mas foi engraçado como, antes da celebração, o Padre Pedro Lourenço, que é o maestro lá do coro, começou a explicar quais eram as músicas que iam ser cantadas. E as músicas tinham sido escolhidas pelo Dom Daniel. E depois, com uma breve explicação, porque é que ele escolhia aquelas músicas. E de repente, o canto da Eucaristia ganhou também outro sentido. Aquelas palavras eram as palavras que o Dom Daniel estava a rezar connosco naquele dia. Era a última na sepultura, era o "Em paz me deito e adormeço tranquilo". Qual é que era a outra? Já não me lembro. Já, "Como o veado anseia pelas correntes das águas", era o Salmo responsorial. Ou seja, ele a explicar o que é que a luz terna suave leva-me mais longe, ou "se me envolve a noite escura, nada temo, porque a luz está comigo". E ele ia dizendo porque é que escolhi essas músicas. Por isso também foi muito, muito comovente, muito, muito sereno, muito, muito forte, muito, muito agudo, não sei dizer os adjetivos todos. Foi uma missa como ela pode e deve ser sempre vivida. Por isso foi muito bonito. Por isso quem quiser recordar as palavras e mesmo também a oração e os cânticos, está transmitido no site do Patriarcado de Lisboa, no dia 5 de novembro, no site ou no Facebook. Acho que é no Facebook, não sei bem como é que são as transmissões do Patriarcado. Eu acho que aparece no YouTube também. Ou no YouTube, sim. No YouTube, no canal do Patriarcado de Lisboa. Por isso foi muito bom. E depois terminou também, fomos levar a urna. Eu já tinha levado a urna de Dom José Policarpo. Na altura foram mais percursos, não foi só apenas sair da Sé, mas também depois entrar no Mosteiro de São Vicente de Fora e depois entrar também no Panteão das Cardeais. Por isso houve várias equipas, por assim dizer, houve vários conjuntos de padres que levaram a urna de Dom José Policarpo, e na altura foram daqueles que eram mais do seu tempo, eram mais antigos, depois outros que tinham sido ordenados padres por ele, os primeiros, por isso 5 anos antes de mim,
depois dos últimos, né, dos mais novos, a levar também a urna. Desta vez, não sei qual é que foi o critério, mas foram padres ligados a ele, ali perto da zona de Torres Vedras ou perto da zona da Ramada, padres que serviram lá como diáconos ou que são padres de lá. Por isso, não eram de Mafra, desculpa, foram os padres de Mafra, porque existe um existe um grupo muito engraçado, por acaso não sei se tu já podes fazer isso também, da paróquia de São Nicolau, fazer assim um jantar ou uma peregrinação anual dos padres ordenados da paróquia de São Nicolau. Existia, não sei se existe ainda, mas no meu tempo de seminário, no meu tempo de padre novo, havia os padres ordenados de Torres Vedras, os padres ordenados de Torres Novas, os padres ordenados daquela de região, Mafra, era? assim, do Conselho. Então, na altura, nas férias, ou numa segunda-feira qualquer, almoçavam. Por isso, foram os padres de Mafra, assim, que era o padre Ricardo Jacinto, o padre Ricardo Franco, o padre Armindo, e depois dos padres, se calhar, mais ligados à Ramada, o padre Rui Silva, e depois o padre Quindino, que foi coadjutor do padre Daniel a vida toda, na Ramada, antes depois de ir para a zona do Bom Bernal e agora ali para a zona de Mafra. E eu que colaborei também com o padre Daniel, tanto na Ramada como diácono, depois também em Algés como coadjutor. Por isso foi também um momento em nome do presbitério de Lisboa, de que ele pertencia e que ele serviu de uma forma inteira até ao fim, em nome do presbitério do Patriarcado de Lisboa, poder também fazer este gesto tão simples. Pronto, por isso foi uma homenagem, não uma homenagem, mais do que isso, mas pronto, foi mesmo uma oração cristã, cheia de esperança, cheia de vida, a sé muitíssimo bem preenchida, de gente de todos os lados, serena, em espírito de oração, por isso foi um momento muito bonito. Bom, continuamos a rezar pelo Dom Daniel. Rezamos, sim. E pronto, e além disso, tivemos o funeral de facto lá, a vigília que rezamos. Entretanto, pronto, por cá também tivemos os funerais na paróquia, que foram ainda alguns. Aliás, tu não foste porque tinhas um cá, não é? E depois havia outro, tem sido às vezes os funerais não são marcados de agenda, não sei se sabem, né? A gente não prepara, e por isso temos que nos organizar, e às vezes quando é aos fins de semana, é um filme. Pois, pelo menos na forma como nós cá em Portugal organizamos os funerais, que é assim, é logo, imediatamente, não é? Sim, nos Estados Unidos, como é que é? Fazem o cerimonial um dia marcado, como para todos. Um mês depois, ou às vezes vários meses depois. Olha, vivemos o funeral da rainha, que agora toda a gente viu, não é? Preparou-se assim com o tempo. Nós cá é que temos o hábito, se calhar também por sermos países mais quentes, não é? E assim do sul, fazemos logo 2 dias a seguir. E bem. E assim também é uma maneira também da gente honrar os defuntos, porque não é quando nos dá jeito, é quando e acabou. Pronto, é assim, não é? Exatamente. São assim as lógicas. Às vezes eu lembro de algumas histórias de algumas senhoras assim, nossas vizinhas, que diziam: Senhor Padre, quando eu morrer quer ser velada na igreja, não sei o que mais. Eu dizia: olha, trato de não morrer no domingo, porque no domingo não pode ser, que temos missa. Por isso nós dizíamos: muito bem, mas cuidado com os horários, cuidado com o calendário, tratar disso com o Nosso Senhor, a gente tratar do resto. Mas ao mesmo tempo, por aqui aconteceu uma história bonita que se calhar posso partilhar também, que estava aqui, se não me engano, foi na quinta-feira, e que de repente aparece aqui duas senhoras, daquelas que vêm aqui à missa todos os dias à paróquia, e que aparecem aqui e dizem: Senhor Padre, precisávamos de si agora. Mas de mim agora? Porquê? Então, olha, porque há aqui uma senhora que está mal e já não come, e portanto deve estar uma questão de horas, não é? Nós íamos visitá-la, mas quando soubemos isto pensámos: olha, então se era melhor levar o Senhor Padre, que pronto, não sabe quando mais tempo está cá. Aliás, eu estava num funeral nessa hora. E o Padre não estava no funeral nesse momento. Isso está bem, pronto, olha, de facto tinha agora uma coisa, mas diga, essa pessoa vem depois, não há problema se a senhora está de facto nesse estado. E pronto, visitámos, de facto, recebeu a unção dos doentes, a senhora já não estava assim muito consciente, alguma consciência era capaz de ter ainda assim, já estava viva, claro. E pronto, depois ligam passado 1h30 a dizer que tinha partido. Sim, entretanto, quando cheguei do funeral estava uma dessas senhoras que foi contigo a dizer: olha, é só para dizer ao Padre Mente. Tu entretanto também já estavas noutras coisas, por isso estava na missa depois, só soubeste depois, sim. Mas isto sobretudo para sublinhar também o cuidado bonito das senhoras, não é? Que às vezes é um trabalho tão invisível, este visitar os doentes e ir acompanhando como é que estão no meio da doença, e pronto, e ver que de facto, olha, aquelas senhoras, se não houvesse ninguém, não é? Se não houvesse este cuidado atento também, quer dizer, era o conforto também dos sacramentos nestes momentos que dá
também ajuda. E pronto, só assim uma coisa bonita que partilho, de facto, o trabalho destas senhoras que muitas vezes uma pessoa nem sabe que existe, mas que andam por aí também a visitar quem mais precisa. Mas bem, mas mais coisas de hoje, Padre Nuno. Então hoje o episódio vai ser marcado por uma palavra que se chama peregrinação. Por isso, mesmo esta história sobre o Dom Daniel e sobre estas pessoas que a gente não quer dizer o nome ou não pode dizer o nome, a vida é isto mesmo, é uma peregrinação. É um caminho com esta terra, com princípio, meio e fim, ou pelo menos com uma finalidade, com um horizonte, com uma meta. E uma das peregrinações que a gente agora está a fazer é a peregrinação rumo às Jornadas Mundiais da Juventude. Aliás, as Jornadas Mundiais da Juventude, no próximo mês de agosto de 2023, têm como tema, têm como tom este caminho que Nossa Senhora faz. Quando, depois de receber o anúncio que vai ser mãe do Filho de Deus, receber este anúncio em Nazaré, levantou-se e dirigiu-se apressadamente a uma cidade da Judeia, para ir ter com a sua prima Isabel, para cuidar dela, para ajudar também, visto que ela já de idade avançada iria dar à luz um filho, João Batista, e por isso este caminho, esta peregrinação tem também o tom das Jornadas Mundiais da Juventude. E as Jornadas Mundiais da Juventude estão a começar a aproximar-se também de cada casa, de cada coração, não é? De cada pessoa aqui da nossa comunidade, não apenas da paroquial, mas a nossa comunidade territorial de Cascais, e quem fala de Cascais, com certeza que na sua terra, na sua rua, há de receber também o mesmo convite, ou pelo menos há de procurar onde é que anda esse convite, mas é bom que nunca ninguém diga que não participou nas Jornadas Mundiais da Juventude porque não ouviu falar delas, mas que de uma forma mais ou menos próxima, mais ou menos direta, se sinta impelido, se sinta convidado e convocado a participar. Sim. Nós neste momento estamos, e por isso se calhar também já havemos por aqui um link cá na descrição do vídeo, ou estejam atentos também depois às nossas redes sociais e à nossa página da internet, mas estamos numa fase basicamente não é bem recruta, mas de uma inscrição daquilo que é a nossa disponibilidade para servir. Sim. E nomeadamente a inscrição de voluntários. Sim, que tem já circulado por aí pelo site e pelas redes da paróquia também. Sim. Sim, um link para se inscrever como voluntário. As pessoas têm se inscrevendo, algumas, mas precisamos pelo menos do dobro ou do triplo daquilo que temos já. Sim, não temos dúvidas que vamos inscrever muito mais do que aquilo que é necessário. Os voluntários são de dois tipos, se quisermos assim, de locais. São os chamados voluntários paroquiais, ou seja, há de haver na paróquia de Cascais, e estamos a falar sobretudo aqui da paróquia de Cascais, mas isto será replicado em todas as paróquias chamadas de acolhimento, ou seja, que recebam jovens, que recebam atividades das Jornadas Mundiais da Juventude. Por isso há de haver os chamados voluntários paroquiais, por isso tudo aquilo que acontece no território da nossa paróquia, ter gente de cá que organize, que acolha, que receba, que tudo, e estamos a falar desde tratar de pequenos almoços, tratar de logística, levar pessoas daqui para acolá, para o que for necessário, ou seja, vai haver vários departamentos, por assim dizer, vários horizontes desse voluntariado. E depois também os voluntários chamados voluntários gerais ou voluntários centrais, que é aqueles que nos eventos de Lisboa, nos eventos em que vem gente de todos os lados, né, de todas as paróquias de acolhimento, e é preciso haver voluntários para tudo e mais alguma coisa, desde para dar informações, ajudar nos centros de saúde, assim, daquelas tendas de saúde, ajudar naquilo que é a celebração, por exemplo, de ajudar na segurança, encaminhar pessoas, por isso vai haver muitas coisas para fazer, também coisas mais depois de competências técnicas, dos computadores aos telefones, de ministros da comunhão, ou que seja, por isso estejam atentos, vamos tentar explicar cada vez melhor o que é isto do voluntário, quando, como, e como é que a pessoa se deve inscrever, e depois como é que vai ser acolhida e acompanhada e formada para, na semana de 1 a 6 de agosto de 2023, estar imbuída de todo o espírito das jornadas e também saber bem o que é que pode fazer com o coração bem orientado para que as jornadas corram da melhor maneira possível.
E estamos a falar de voluntários jovens, portanto, quem tem a idade de fazer jornadas e sempre tudo, maiores de idade. maiores de 18 anos, sim, mas também maiores do que jovens. Ou seja, sim, porque jovens nos voluntários, sim, os voluntários, há muito de voluntariado que é de back-office, né? que é de estar atrás das coisas, por isso até é bom para permitir que os jovens estejam à frente, né? sejam os protagonistas e possam experimentar aquilo que são as jornadas. Às vezes depois é preciso haver gente que esteja atrás e que cuide e que fique a arrumar as coisas, né? Fique a desligar a luz quando os jovens saírem daqui e forem para todo lado. Por isso os voluntários é isso mesmo, podem ser de todas as idades, como é óbvio. Damos, se calhar, prioridade, depois logo se vê, não sei se temos que dar prioridade ou não, mas que queremos que as jornadas sejam feitas por eles, né? pelos mais novos. E pronto. Depois, no final das jornadas, o último momento público do Santo Padre, antes de se despedir para voltar para a sua casa, em Roma, o último momento público normalmente é um encontro com os voluntários todos das jornadas, porque boa parte deles, se calhar, não participará ativamente como usufruidor das jornadas, então é uma maneira de, pelo menos, de ter esse momento junto do Santo Padre, uma maneira exclusiva, também para sentirem esse calor, esse afeto, essa confirmação na fé e esse entusiasmo de seguirmos cada vez mais perto de Jesus para aquilo que ele quiser. Por isso, em relação às jornadas, está também a decorrer a inscrição de locais. Seja, nós precisamos de locais e aqui na paróquia de Cascais, no território da paróquia de Cascais, só nos preocupamos com os locais aqui do território da paróquia, mas temos desde os locais mais públicos, de escolas, pavilhões, grupos disto, grupos daquilo, assim, espaços maiores, não é? Possam servir tanto para receber pessoas como para receber material, assim, logística, coisas, as mochilas, não sei, garrafas de leite ou de água, ou as sandochas para o pequeno almoço, não faço a mínima ideia. Pronto, depois isso depende muito do número de inscrições, depende muito do tipo de grupos que vai ser alocado cá a Cascais, mas temos que fazer o levantamento dos espaços mais comuns, mesmo que sejam espaços ao ar livre, para haver depois concertos, celebrações, catequeses, vigílias, por isso está a ser tudo isso feito e confirmado, e vai também, ou já está a começar a decorrer, a inscrição das casas particulares para receberem os jovens. Por isso estejam atentos nestes dias, se calhar quando sair para o ar ainda não, mas na próxima semana vai começar a sair, a circular o que é isto de ser casa para receber peregrinos e que condições é que nós precisamos de garantir e o que é que bom é que pode acontecer com essa experiência também de receber os peregrinos, quer seja na jornada mesmo, ou seja, de 1 a 6 de agosto, quer também vai haver essa possibilidade aqui para estas nossas bandas de recebermos alguns voluntários que vão ficar cá 1 mês ou 2 meses antes das jornadas, por isso de uma maneira um bocadinho mais continuada, é quase como que adotar um jovem durante 1 mês ou durante 2 meses, para fazer parte também da vossa família, da vossa casa, porque vêm para aqui para trabalhar também para as jornadas. Por isso vai haver várias possibilidades, estejam atentos. Muito bem. Estamos prontos para fazer este caminho? Não tenho dúvidas que sim, vai ser espetacular. E vamos a isso, e mesmo para nos lembrar então este caminho de peregrinação até as jornadas, hoje vamos peregrinar até um outro sítio, que então vamos falar de uma peregrinação à Terra Santa. Sim, a paróquia de Cascais, mais uma vez, e temos feito de 2 em 2 anos uma peregrinação à Terra Santa, e é um momento extraordinário para quem tem essa possibilidade, essa disponibilidade de participar. Por isso nós mais uma vez vamos fazer, e desta vez não anunciámos com muito tempo de antecedência, por isso este podcast serve um bocadinho também de dizermos um bocadinho o que é isto de uma peregrinação à Terra Santa, e ver se as pessoas estão disponíveis agora, ou seja, quem ouvir este programa quando sair tem 2 dias, tanto ou 3 dias para mostrar interesse em ir, mesmo que não seja logo para fazer a inscrição, mas para mostrar interesse em ir tem que fazer logo nestes dias se preciso. Mas pronto, mas o que é isto da peregrinação à Terra Santa, que a paróquia de Cascais irá de 25 de janeiro a 2 de fevereiro de 2023,
e faremos, não vamos fazer uma visita turística, ou seja, uma peregrinação à Terra Santa ou uma peregrinação é isto mesmo, é olharmos para Jesus e queremos fazer caminho com Ele. Ele vai à nossa frente e nós vamos seguindo, aprendendo de uma forma progressiva os seus ensinamentos e também sendo cada vez mais conscientes e coerentes na nossa resposta de fidelidade a esses ensinamentos. E por isso é um caminho que tem altos e baixos, tem avanços e recuos, tem cansaços e entusiasmos, mas é um caminho que fazemos com alguém e é um caminho que nos faz sair de um lugar para irmos para outro. Por isso a peregrinação é usado muitas vezes como esta imagem da nossa vida, e nós podemos exercitar fazendo várias peregrinações ao longo do nosso tempo de vida. É muito comum irmos a Fátima a pé, de carro, de bicicleta, de cavalo, como quisermos. O que interessa é este caminho interior, né, de sabermos diante de quem ou com quem é que queremos fazer esse passo de vida. Claro que ajuda nós andarmos a pé. Claro. Então, a Terra Santa, porquê a Terra Santa? Por exemplo, o Carlo Acutis, lembram-se, nós já falámos um bocadinho dele aqui em vários episódios, o Carlo Acutis, o padre Ricardo... Ele não faz muita publicidade à Terra Santa, não é? Claro que não. O padre Ricardo Figueiredo, quando falou do livro que escreveu sobre o Carlo Acutis, falava um bocadinho quando o pai convida o Carlo para ir fazer uma peregrinação à Terra Santa. Ele diz que não precisa porque vai à Terra Santa sempre que celebra a missa, por isso não precisa nada de fazer esse caminho, esses lugares, porque falo sempre que lê o Evangelho, falo sempre que recebe os sacramentos. E o Carlo Acutis é santo e por isso nada a declarar, é isso mesmo. Nós que ainda não somos santos, o que fazemos é exatamente esse caminho que o Carlo Acutis já tinha feito anteriormente. Ao fazer o caminho da Terra Santa, nós crescemos na forma como celebramos a missa e como lemos a Sagrada Escritura. Okay. Por isso é que há uma expressão muito bonita, que eu não sei de quem é que repete, mas que eu já ouvi depois dita também por vários peregrinos, a dizer que a peregrinação à Terra Santa é como se fosse o 5º Evangelho. Ou seja, as pedras falam, os lugares falam. Eu acho que isto até foi um santo ou foi um padre da igreja. Eu lembro-me que já li isto e não me lembro de onde é que é. Mas eu assim... ouvi de peregrinos que se calhar já estavam a citar esses santos todos, né, esses padres da igreja. E é verdade, ou seja, há ali... Ou seja, há alguns lugares, poucos, mas há alguns lugares que se conserva a memória expressa e manifesta de um momento qualquer da vida de Jesus. E há 2 lugares por excelência: o lugar da encarnação em Nazaré e há outro lugar do Santo Sepulcro, da ressurreição, da morte, da sepultura e depois da ressurreição de Jesus. Eu não consigo dizer este mistério. Um Deus que assume a nossa condição humana, não é? No ventre da Virgem Santa Maria. O que é isto? Não é? Pois. Aconteceu na história e aconteceu num lugar preciso. Por isso, fazemos essa experiência também no mesmo lugar. Ou seja, percebemos que estas palavras são carne, são vida, são verdade. E a mesma coisa no Santo Sepulcro, saber? Eu digo para mim mesmo, aquelas pedras foram as únicas testemunhas da ressurreição. Pois. O Santo Sepulcro foi a pedra que está lá, e que está lá para a nossa veneração, né, para a nossa peregrinação, foi quem recebeu o corpo de Cristo morto e que, à meia da noite, se levantou, vivo, glorioso, naquela vida que nós todos ansiamos ter e que esperamos ter na sua plenitude quando chegar a nossa hora lá no céu. Por isso, aqueles lugares, aquelas terras, não é? Falam-nos do Evangelho, anunciam a pessoa e a mensagem de Jesus. Depois há outros lugares mais genéricos, são os lugares assim, de ambiente. A gente olhar para as montanhas, olhar para o mar da Galileia, para o Rio Jordão, para o deserto da Galileia, olhar também para aquela temperatura, não é? Que é diferente da nossa. Por isso, perceber que foi aquelas pedras, não é? Aqueles calhaus, aquela paisagem que o Deus na Terra escolheu, viu, contemplou, escolheu, não é? Viveu. Por isso, todo esse caminho nos ajuda naturalmente a entrar dentro do Evangelho e a viver mais assim em primeira pessoa. Exatamente. Por isso é uma experiência fantástica para quem pode fazer. Depois também uma questão muito, muito pragmática,
que é a chamada a custódia. Custódia significa quem guarda, a custódia da Terra Santa, ou seja, aqueles que... Qual é que foi o Papa? Foi um Papa qualquer que escolheu, disse ao São Francisco, ou disse aos franciscanos, vão lá tomar conta dos nossos lugares santos na Terra Santa, até porque os franciscanos não se bem com toda a gente, nomeadamente com os outros irmãos cristãos separados, e também com os outros peregrinos mais afastados, e por isso são os franciscanos que guardam os lugares santos na Terra Santa, e os bens que é preciso ter para garantir essa guarda, essa custódia, vêm muito dos cristãos que vão lá em peregrinação, e por isso continuam a sustentar os lugares. Por exemplo, na Palestina, onde os cristãos árabes vivem e estavam estabelecidos, nos últimos 20 anos foi menos de metade, ou seja, 70% dos cristãos foram-se embora. E foram-se embora porque não têm condições, ou seja, ninguém lhes dá trabalho, e eles só vivem basicamente do turismo religioso ou das peregrinações do mundo inteiro que lá vão, e pronto, e tem sido difícil por questões de segurança. Neste caso não há que temer, ou seja, questões de segurança é quando havia de facto conflitos abertos, quando havia guerras deliberadas ou um espírito assim mais bélico, e quando é assim o próprio Estado de Israel fecha as portas, ou seja, não recebe lá ninguém. Mas os cristãos foram expulsos naturalmente porque não tinham condições de vida. Por isso, a nossa peregrinação, bem como o ofertório que fazemos na altura da celebração da Paixão, na Sexta-feira Santa, e alguns grupos, desde a Ordem do Santo Sepulcro e outras coisas que tais, ou seja, alguns grupos na Igreja também ajudam a providenciar o que é necessário, mas mesmo assim é sempre pouco. Por isso, nós irmos à Terra Santa é uma maneira também muito simples, natural, comunitária, de ajudarmos a que os lugares se continuem preservados para a memória daqueles que depois vêm a seguir a nós. Uhum. Por isso, é por causa disso que vamos. Não é por causa disso que os preços são caríssimos, mas os preços são caríssimos mesmo. Ou seja, desde a última vez que fomos até esta vez, ficou extremamente mais caro, mas isso tem a ver com a cotação do dólar. Lá o preço é todo nos dólares, por isso quando o euro é mais forte os preços ficam um bocadinho mais baratos. Neste momento o preço é o contrário. Também questões da energia, do gasóleo, dos aviões, de tudo e mais uma coisa, e os preços estão todos a encarecer, por isso esta peregrinação fica um bocadinho mais cara, mas vale cada cêntimo. Para quem puder, é a viagem da vida. Então, para terminarmos, vamos com calma, mas para terminarmos, vamos ver, ou seja, quem quiser ver, pode ver depois no YouTube, senão vamos descrevendo um bocadinho também o que é que aconteceu em cada um dos lugares e o que é que nós podemos ver na Terra Santa de uma forma muitíssimo genérica. É muito mais, o nosso programa é muito maior do que isto, depois também pode estar na descrição, mas assim há alguns locais, então aqui para quem está a ver este mapa e estas coisinhas vermelhas assim parecem umas pegadas, é mais ou menos o caminho que a gente faz desde Nazaré, da Galileia, o sítio onde nós ficamos, lá em cima na Galileia, e depois a partir de Nazaré. E o que é que aconteceu em Nazaré? Aconteceu a encarnação, ou seja, o anúncio do anjo a Nossa Senhora, aconteceu a vida depois também secreta, não é assim? A vida oculta, é assim, que é o de Jesus. Foi aí que Jesus cresceu, andou na escola, porventura aprendeu o ofício de carpinteiro com o seu pai, foi aí que viveu em família, foi aí, não é, que vivia com os seus amigos, não é? De tal forma que lá o Natanael dizia, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa, mas no Nazaré não aconteceu nada, não é? Foi em Nazaré também que Jesus, no início da sua missão e na sinagoga, onde habitualmente teria ido, né, no crescimento, foi rejeitado, mas não é este o filho do carpinteiro, nós não conhecemos a sua mãe, os seus irmãos, quem é que ele pensa que é agora, está para aí a dizer que é Deus, vai, e quiseram-no até, expulsaram-no da cidade e quiseram deitá-lo lá do precipício abaixo. Por isso, em Nazaré temos esse momento, né, do início da vida de Deus, assim, na pessoa de Jesus, e aquilo que é a maior parte do tempo da vida de Jesus na Terra foi ali em Nazaré. E depois, boa parte também do anúncio do reino foi feito na Galileia, de tal forma que no Evangelho de São Mateus, depois da ressurreição, Jesus diz a Maria Madalena para dizer aos discípulos para irem para a Galileia outra vez, quase como se fosse um início
Voltar ao início da história voltar agora. ao início da história, Agora sim. já com Jesus ressuscitado. Sim, por isso depois de Nazaré temos também alguns lugares bonitos de Caná, da Galileia, mas tu, equipadamente, não, isto aqui é Nazaré, não é? Nazaré, dá para ver aqui este altar e que diz aqui, como é que é? Aqui encarnou Deus, aqui o verbo Deus fez carne, não é? É a maior das igrejas cristãs lá da Galileia. Nazaré é uma cidade absolutamente árabe, muçulmana, e pronto, e tem ali um complexo gigante com essa igreja, com esta Basílica da Encarnação, com vários níveis, com vários andares, e depois lá atrás também tem uma igreja que faz a memória da vida familiar de Jesus com a Sagrada Família. Ok. Depois temos o Monte Tabor e Caná da Galileia. Caná é o sítio onde Jesus fez o primeiro milagre, antes de tempo, não é? Estava num casamento, ali perto de Nazaré. Maria foi convidada, bem como Jesus e os seus discípulos, e a certa altura faltou o vinho, e Jesus, com os empregados, pega naquelas 6 talhas de pedra e manda-os encher de água, e quando servem aos convidados, era um vinho muito melhor do que aqueles que tinham bebido antes, e aquele vinho que nunca mais acabou para o final, até ao final da festa. Isto é um sinal da nova relação que Jesus vai instituir entre Deus e o seu povo, a sua igreja, mas o facto de ter sido num casamento, esse primeiro milagre antes da vida pública de Jesus, é aqui também que costumam fazer a renovação dos votos matrimoniais, para que os casais não se esqueçam que o seu casamento, que o seu amor é sinal desta aliança que em Cristo nunca acaba, sempre se renova e ganha outra qualidade. Por isso é um momento também para os casais que vão, também muito, muito bonito, muito forte, num lugar em que Jesus também foi convidado para o casamento, e é bom que Jesus esteja sempre convidado para todos os casamentos, para todas as famílias, e também com a intercessão de Nossa Senhora, pedir para que o vinho não acabe nunca e seja cada vez melhor de qualidade. O vinho como sinal de alegria, de comunhão, de festa, não é? De vida com sentido. As de mais de cima são Caná e as de baixo As de baixo é do Monte Tabor. O Monte Tabor é também um início, se quisermos, é um primeiro início da paixão de Jesus. É quando Jesus começa a anunciar que veio para sofrer e morrer, mas com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, num monte muito alto, se transfigura e aparece Jesus com essa figura divina junto a Moisés e Elias, e pronto, e dá a conhecer aos discípulos que o fim não é a morte, mas é a vida eterna. E por isso, para que os discípulos não tenham medo de passar com Jesus também da morte para a vida. E pronto, e depois lá na Galileia temos tudo, temos o mar, que é um lago, basicamente. Por exemplo, nas Jornadas Mundiais da Juventude, uma das coisas engraçadas é que o Mar da Palha, acho que é assim que se chama, não é? Sim. Que é o Rio Tejo, basicamente, ali na zona onde vai ser o encontro final, a vigília e a missa final com o Papa, tem mais ou menos o mesmo desenho, as mesmas dimensões do Mar da Galileia. Por isso é muito engraçado. Nós também podemos juntar estes 2 lugares, as Jornadas Mundiais da Juventude aqui em Lisboa e também o Mar da Galileia, que foi o lugar por excelência do apostolado de Jesus, onde ele fez o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, onde ele fez o milagre da multiplicação dos pães, onde em Cafarnaum chamou Mateus lá do posto de cobrança, curou a sogra de Pedro que vivia lá em Cafarnaum. Foi também curar a filha lá do chefe da sinagoga de Cafarnaum, por isso foi o lugar depois da pesca milagrosa, depois da ressurreição. Ali à volta temos tanta coisa para ver, para experimentar, para recordar daquilo que é o ensinamento, o anúncio do reino e o apelo à conversão. Muito bem. Depois, também ainda já na Galileia, mas já a caminho da Judeia, temos o Rio Jordão. O Rio Jordão que nasce, se quisermos, a norte do Mar da Galileia, e depois continua até ao Mar Morto, basicamente. Por isso é que parece que é um rio muito pequenininho e muito, muito frágil ali no meio do nada, mas é a água que existe.
A água que existe em Israel, na Terra Santa, é o Mar da Galileia e o Rio Jordão. Por isso nós costumamos ir à nascente do Rio Jordão, porque o sítio mais antigo de recordação, de celebração do lugar do batismo de Jesus, era em território que era neutral, ou seja, não podia ser usado, não podia ser habitado, porque questões também de guerra e de segurança. Sabemos que o Estado da Jordânia, a Jordânia já permitiu que a custódia da Terra Santa ficasse e cuidasse de lá de umas ruínas de uma igreja do século IV, e por isso julgo que daqui a uns anos os peregrinos à Terra Santa já poderão ir a um sítio mesmo que terá sido o sítio do batismo de Jesus, mas pronto, mas vamos à nascente do Rio Jordão e vamos também ao deserto onde tudo começou, onde depois do batismo Jesus passou 40 dias, onde foi tentado pelo demónio e depois começou o seu anúncio. Por isso o deserto é também um lugar muito bíblico, né, de transformação, de mudança, de caminho, de chegada à terra prometida. Por isso é muito bonito também nós na Terra Santa visitarmos esse deserto da Judeia. Bem. E depois finalmente chegamos à Judeia. A Judeia é no sul, aqui perto é a zona de Jerusalém, e na Judeia temos basicamente isso. Temos Jerusalém, muito marcado pelos episódios da Semana Santa e também depois da Ascensão e do Pentecostes, e depois temos os lugares do princípio da vida de Jesus, de Belém, o seu nascimento, porque José era da tribo de Levi, por isso teve que ir a Belém para se recensear, e Ancarem, a tal cidade do monte da Judeia, que era o sítio onde vivia Zacarias e Isabel, e por onde Nossa Senhora foi visitar para cuidar dela. Por isso temos em primeiro lugar então Jerusalém, com a Semana Santa, o sítio da última ceia, ver onde Jesus, depois também no Monte das Oliveiras, onde sofreu a agonia, onde foi preso, depois o percurso da Via Sacra até ao lugar do Calvário, e depois do lugar do Calvário onde Jesus depois foi sepultado e onde Jesus ressuscitou. Por isso, nestes dias, a peregrinação, nós vamos ter tempo para fazer também com os nossos pezinhos esse caminho. Seguir o mesmo caminho de Seguir Jesus. o mesmo caminho de Jesus. Por isso, é uma experiência muito, muito simples, muito, muito tranquila, muito forte, e uma das coisas que as pessoas nos dizem quando voltam, e foi isso também que me aconteceu, tu ainda não foste à Terra Santa, não, ainda. Eu ia logo a seguir a ser ordenado padre, mas na altura não se podia por causa dos Covids, e o ano seguinte também não, e entretanto ainda não dá para ir. Está quase. Mas uma graças a Deus já fui lá uma boa dezena de vezes, mas pronto, a próxima vez, se não fores entretanto, vais tu. Mas uma das coisas que todos nós experimentamos é que de repente, quando a gente começa a ler outra vez as palavras da Bíblia, que a gente já conhecia tão bem, aquilo começam também a falar aos olhos e não apenas aos ouvidos. A gente lembra-se dos locais. Tiveram, e, por exemplo, o Tríduo Pascal, nós temos os textos basicamente todos metidos ali naquele dia, naqueles dias, não é? Ouvimos a paixão inteira, não é? E às vezes não temos tempo para meditar todas essas coisas. Por isso o facto de irmos a todos estes locais dá-nos mais tempo, dá-nos mais lugares para a gente, não é arrumar, mas para a gente não perder nenhuma destas palavras. Maravilha, é? Depois, como estamos na Judeia, não fazemos o percurso. A peregrinação nós seguimos os passos de Jesus. A Terra Santa é uma terra espetacular, cheia de beleza, de riqueza, de tudo e mais alguma coisa, humana, paisagista, histórica, arqueológica, mas nós escolhemos fazer os caminhos que Jesus percorreu, não é? Por isso não dá para fazer, porque senão tínhamos que andar de cima para baixo, de baixo para cima, norte e sul, sul e norte, e demorarmos, em vez de 10 dias, se calhar tínhamos de demorar 15 dias. Se fizessem cronologicamente. Cronologicamente, sim, mas também podia ser, ou seja, quem uma vez quiser ter um carro alugado lá em Israel e ficar lá um bom tempo, aquilo faz-se bem também. Mas pronto, mas nós aproveitamos quando chegamos para a Judeia, depois teremos um dia, depois já da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é isso que nós celebramos, ir aos locais da encarnação, de Jesus a nascer, né, em Belém, no campo dos pastores,
e depois também o sítio da visitação e o sítio onde João Batista viveu com a sua família, e muito perto também geograficamente o local onde Jesus pôs a caminho com os discípulos de Emaús. Isso vai ser por aí também que nós terminamos a nossa peregrinação, um bocadinho Jesus a meter-se no caminho e a explicar-lhe o sentido das Escrituras. Por isso também nós devemos ter essa oportunidade de ouvirmos, de aprendermos com Jesus o sentido das Escrituras. Bem. Depois, para terminar, podemos dar esta sugestão de um livro que vai servir de base, ou de servir de base. Toda a gente pode ver, é um livro digital, é um livro que dá para ver na internet, até uma aplicação e tudo, podem descarregar para os vossos tablets, e veem um livro assim de uma forma digital, e é gratuito, absolutamente gratuito, digitalmente. Depois, se quiserem, até podem mandar imprimir também e trazer e encomendar de lá do sítio, que é um livro que chama-se As Pegadas da Nossa Fé, e que acompanha isto tudo, acompanha a vida de Jesus nos lugares, não é? E aí sim, a vida de Jesus de uma maneira quase cronológica, porque como é digital podemos andar da Judeia para a Galileia à vontade, de uma página para a outra, que não custa nada, e que mostra os locais em três vertentes, que são essas também, aquelas três vertentes que a gente há de ter sempre na peregrinação. Uma é a vertente bíblica, nós conhecermos o que é que está escrito na Sagrada Escritura que aconteceu naqueles locais. Depois, uma vertente mais arqueológica, histórica, não é? De ver como é que a Igreja, como é que a história da Igreja, como é que a história dos homens, a história do mundo foi preservando, cuidando, destruindo, reconstruindo esses locais sagrados, e a própria arquitetura dos locais também são uma bonita catequese, ou seja, aquilo não são taipais, não é uma coisa neutra, ou seja, não é assim um pavilhão só com 4 paredes e um teto sem nada, ou seja, a arquitetura tem também história, tem arte, e por isso aprendemos também a partir da própria... Sim, e a geografia também, a arqueologia, por isso devemos ter também esse conhecimento, né, de uma história feita por pessoas ao longo de 2 milénios. E depois o terceiro sentido, que é o sentido mais espiritual, de nós próprios rezarmos a nossa vida, encontrarmos com o Nosso Senhor nesses locais e vermos como é que o Evangelho continua a acontecer na nossa história, na nossa vida. Por isso, este livro, partindo de um episódio também muito marcante, que foi o Dom Álvaro del Portillo, o sucessor de São José Maria Escrivá, no Opus Dei, foi, julgo eu, ou seja, não conheço assim tão bem, mas escolheu fazer uma peregrinação também à Terra Santa, e fez essa peregrinação à Terra Santa com alguns dos seus colaboradores mais próximos, e pronto, ia relatando e retratando. Também nós devemos tirar fotografias para a nossa memória, também nós devemos tomar notas para depois lermos a seguir, essas coisas todas. 15 dias depois ele morreu. Por isso, essa peregrinação à Terra Santa foi um sinal também, foi uma expressão maior da sua peregrinação aqui na Terra. Por isso, quiseram honrar essa memória, esse legado também de Dom Álvaro del Portillo, fazendo este livro, onde tem a parte bíblica, que é a mesma de toda a gente, tem a parte arqueológica de uma maneira genialmente e graficamente fantástica para nós percebermos os locais e a história e a arquitetura e a arqueologia. Ou seja, quem quiser conhecer os lugares sagrados não precisa de muito mais do que este meio. E depois tem também uma parte bonita que são algumas palavras, em alguns locais que o Dom Álvaro visitou, algumas palavras da sua reflexão, das homilias das missas que celebrou, ou algumas memórias a partir do episódio bíblico que se recordava. Por isso, quem quiser fazer uma peregrinação virtual pode usar este livro, que fará muito bem. Nós próprios, neste ano, os peregrinos, devemos de usá-lo também como um auxiliar para a nossa peregrinação.
Mas eu lembro quando eu ia à Terra Santa e estava quase tudo planeado, o Padre não ofereceu este livro precisamente para preparar depois a peregrinação. Pois já, podes continuar a preparar, podes continuar a ler. Há muitíssimos livros de peregrinações. Aliás, eu tenho ali também uma, mas que é diferente, que não é uma peregrinação na Terra Santa, é uma peregrinação à Terra Santa. A peregrinação da Igéria, não se sabe bem quem é esta personagem, mas é a peregrinação em todos os países, em todos os territórios por onde ela foi passando. Por isso é um livro belíssimo, porque ela vai descrevendo como é que as comunidades cristãs viviam e se organizavam. Por isso é um documento muito bonito sobre liturgia, sobre a forma como as pessoas rezavam, quando é que se juntavam, como é que faziam, o que é que acontecia, como é que eram as igrejas. É também uma descrição muito bonita sobre a cultura daquela época. E depois também, quando chega à Terra Santa, ela própria vai descrevendo os locais dessa primeira... Ou seja, existem assim 4 ou 5 grandes momentos-chave na história das igrejas na Terra Santa. O primeiro momento-chave é o tempo de Jesus, por isso sim, todos aqueles lugares que puderam ter escavações arqueológicas, não é, para ir ao nível do ano zero, temos lá alguns momentos, temos lá alguns lugares, né, com essas escavações arqueológicas. Depois temos igrejas, normalmente não temos igrejas, mas temos ruínas, temos imagens, temos mosaicos, temos também alguma arqueologia das igrejas do século IV, que foram as igrejas do princípio, ou seja, com Santa Helena, com Constantino, quando vão à Terra Santa e começam a colocar lá os lugares cristãos e os lugares para o culto cristão. E depois existem as igrejas já dos cruzados, já da Idade Média. Essas sim, algumas ainda a ver-se bem com algumas igrejas, continuam com as paredes de pé, continuamos dentro da igreja com referências a esses edifícios do tempo da Cruzada. Depois, a maior parte, pelo menos como nós temos hoje, é do século XIX, século XX, já da custódia da Terra Santa. Por isso, já há igrejas construídas com esse propósito específico de recordar um momento da vida de Jesus. Por isso, tem uma arquitetura muito, muito parecida, até porque foram todas feitas a partir dos desenhos ou dos projetos do mesmo arquiteto. Um arquiteto, eu agora devia dizer, não é Bellini, mas anda lá perto. Mas quando vou à Terra Santa é fácil, porque quando o guia começa a dizer o nome, e depois é fácil, porque todas as igrejas da custódia têm sempre o mesmo arquiteto. E é engraçado que a própria arquitetura, por exemplo, no sítio onde Jesus chorou sobre Jerusalém, a capela, ou oratório, ou a igreja que marca esse episódio, ou esse local da vida de Jesus, parece uma lágrima, parece assim uma gota d'água, né? Uma lágrima de Jesus chorou, por exemplo, e depois há outras igrejas, é a mesma coisa, em Belém, no sítio dos pastores, e os pastores, imaginava lá o arquiteto que viviam também assim sobre algumas tendas, então a igreja lá do campo dos pastores imita um bocadinho as tendas dos pastores que ficavam no meio do campo a cuidar do rebanho, e por aí adiante. Ou seja, toda a arquitetura depois tem por exemplo, no Tabor é a mesma coisa, tem lá uma igreja que parecem mesmo 3 tendas, aquelas 3 tendas que o Pedro disse que eram uma para Elias, outra para Moisés, outra para Jesus, e tem mesmo essas referências, ou seja, cada uma das tendas, ou cada um dos arcos, ou cada um dos mosaicos, um é para Elias, outro é para Moisés e outro é para Jesus. Bem. Então pronto, olha, esperemos que esta conversa tenha aguçado o apetite àquelas pessoas que tinham dúvidas que possam ser dissipadas, ou seja, não há... Assim, as maiores dúvidas normalmente prendem-se com a segurança. Jerusalém é a 9ª cidade mais segura do mundo, ao nível de Zurique, por isso já lá fui 10 vezes, nunca sentimos a mínima insegurança. Ou seja, nós, os turistas, nós, os cristãos, somos bem vistos e somos bem recebidos por todas as outras religiões, e na Terra Santa, como uma vez um guia me disse, a guerra ou o combate ou a tribulação não é de religião, é de território, é de terreno. Ou seja, cada confissão religiosa julga, com algum grau de razão, que o terreno é seu e é o terreno sagrado. Por isso não está contra a religião judaica ou muçulmana. Ou seja, não é um combate religioso que
depois se torna exagerado onde quer que seja. Não, tem a ver com terra, por isso nós, os turistas, os cristãos, somos bem vistos por cada uma dessas partes, porque na prática eles olham para nós também como, olha, nós queremos que eles estejam do nosso lado para fazer pressão externa para ver se nós ganhamos maior peso ou preponderância para que isto seja nosso. Peço desculpa esta conversa um bocadinho simplista, mas é mais ou menos assim. Por isso nós somos muito bem recebidos e acolhidos por qualquer um que seja. Depois há outra dúvida que é, então mas eu vou agora à peregrinação à Terra Santa, mas eu não sei nada, não conheço a Bíblia, não conheço bem a história, então aquilo vai ser uma beatice pegada, aquilo vamos rezar de manhã à tarde, à noite, à noitinha. Na prática sim, mas vão ver que é natural. Sim. Na prática sim, mas aquilo vamos viver bem os locais, e por isso, como vamos em grupo, em comunidade, com certeza que vamos ter muitas ocasiões também de fazer amizades e conversarmos uns com os outros sobre coisas, não é? Por isso vai ser uma viagem normalmente é muito alegre, muito bem vivida, muito bem disposta, em que fazemos amigos assim, de uma maneira mais, não sei explicar, mas natural ou sobrenatural, não é? Por isso, essas duas dúvidas da segurança e de muita religiosidade, não tenham medo. Em relação à outra coisa, que é a questão financeira, olha, não deu para mais, por isso, ou não deu para menos, por isso é o preço que depois quem quiser ver, depois aqui na descrição nós pomos os folhetos de uma maneira mais concreta e específica do que é que fazemos, o que é que temos, por isso, olha, é o que temos, não deu para descer menos. Então vá, Padre Mendes, queres dizer mais alguma coisa sobre esta peregrinação, sobre as nossas peregrinações? Não tenho assim muito a dizer, não é? Este é um tema de facto giro, não é? Uma pessoa imagina como é que será, e tivemos assim agora assim o apetite um bocadinho mais aguçado para quem está a pensar. Pronto, mas depois sobre de resto do podcast podem enviar sugestões, reações ou quiserem para este e-mail, podcast@paroquiadecascais.org, e vamos continuando a fazer este caminho. Não sei se o Padre não tem mais alguma coisa para acrescentar. Não, estava a ver se lia, porque o Papa João Paulo II, no ano 2000, quis fazer também uma peregrinação a todos os lugares santos da Sagrada Escritura, e um dos que visitou foi a Terra Santa de facto. E estava a ver aqui, a partir de um guião já antigo, em que pusemos algumas dessas palavras, em que nas audiências o Papa depois fala um bocadinho das viagens que fez. E queria ver a ver se havia aqui uma frase para terminar, mas pode ser. Em que o Papa João Paulo II, no dia 29 de junho de 1999, ao anunciar o seu desejo de fazer essas peregrinações no ano 2000, fala sobre a peregrinação à Terra Santa e diz que, assim, né, a peregrinação aos lugares santos torna-se uma experiência extraordinariamente significativa, de certo modo recordada por qualquer outra peregrinação jubilar. Ele foi também aos outros lugares santos, também no ano 2000. Aliás, ele até de uma maneira muito particular até quis vir a Fátima também no ano 2000, não que seja um local do Evangelho ou da Sagrada Escritura, mas foi do seu próprio Evangelho, da sua própria história de fé com Deus e com Maria. De facto, a Igreja não pode esquecer as suas raízes, antes deve continuamente voltar a elas para se manter totalmente fiel ao desígnio de Deus. Por isso a peregrinação à Terra Santa também é uma peregrinação às nossas raízes bíblicas, raízes históricas, para sairmos rejuvenescidos nesta fidelidade a Nosso Senhor. Por isso, a todos aqueles que quiserem, não deixem de manifestar o interesse em participar nos próximos dias, também como está na descrição aqui em baixo. E muito obrigado pela vossa atenção por este episódio. Estamos quase a acabar este primeiro ano de podcasts. Gostávamos muito que participassem também ativamente nas mudanças ou na melhoria que nós próprios achamos que podemos fazer, se conseguirmos, mas se quiserem dar sugestões para este próximo ano que vai começar já daqui a 15 dias, não deixem de o fazer usando o podcast@paroquiadecascais.org. Mais uma vez, muito obrigado, vamos a isso, continuamos este caminho. E boa peregrinação. Vamos